Fala galera, eu sou o José, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso online de LaTeX, oferecido pelo PET-EE, o Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica da UFMG. Na aula de hoje falaremos sobre referências, então aguardo vocês após a vinheta. Então, para começar, a gente vai ver referências no próprio texto primeiro e depois veremos referências bibliográficas. Quando a gente usa o comando label, ele cria uma marca em um ponto do texto, e a gente pode adicionar ele livremente desde que não tenham dois labels com o mesmo nome. Se a gente for colocar um label em uma imagem ou em uma tabela da forma que a gente viu anteriormente, a gente tem que adicionar necessariamente logo após o comando caption. Então, para a gente se referir diretamente àquele ponto que a gente criou o label, nós temos que usar o comando /ref. Já o comando /ecref, ele é comumente usado para equações matemáticas, porque ele coloca a referência entre um par de parênteses. E a gente também tem o comando /pageref, que vai se referir à página onde a gente criou determinado label. Nesse exemplo que vocês estão vendo no slide, nós usamos o conceito de referência para uma imagem. Perceba que no ambiente figure, aquele que a gente viu na aula passada para colocar a imagem no texto, logo após o comando caption, nós usamos o comando label para criar uma marca referente a essa imagem que está sendo inserida. E aí, logo acima do ambiente figure, nós temos um trecho de texto no qual nós usamos o comando ref para fazer uma referência a essa imagem inserida. Bom, é bem simples, né? Então, agora a gente vai falar de referências bibliográficas. Para isso, a gente vai precisar de um arquivo do tipo .bib para colocarmos os dados de todas as referências bibliográficas. No nosso projeto, aquele que está lá no Overleaf, que vocês vêm alterando ao longo das aulas, nós já temos um arquivo desse tipo e já colocamos algumas coisas nele. Dentro desse tipo de arquivo, a gente tem que colocar as referências seguindo uma sintaxe específica, como vocês podem ver mostrado no slide. E nós vamos falar um pouco dessa sintaxe a seguir. Mas antes, eu preciso falar com vocês que raramente nós vamos precisar escrever todos aqueles elementos do slide anterior por conta própria. Suponha que você esteja escrevendo um documento e nesse documento você queira referenciar um artigo já publicado. Geralmente, quando você entra na base de dados responsável por publicar esse artigo, ela oferece a opção de gerar referência em BibTeX. Daí a gente só copia e cola no nosso arquivo .bib. No slide vocês podem ver um exemplo desse mecanismo usando a base de dados da I3E. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente saiba e entenda o básico desse comando, para caso a gente queira editar ou inserir um novo tipo de referência. Como vocês podem ver mostrado no slide, o comando começa com o tipo da referência, e esse tipo pode ser artigo, partes de livro, artigos em atas de congresso, relatórios técnicos e uma grande variedade de tipos. E aí, depois de ter inserido a referência no arquivo .bib, nós podemos citá-la em qualquer parte do nosso texto utilizando o comando cite, sendo que, para o LaTeX saber qual é a referência que você quer utilizar nesse ponto do texto, você precisa especificar para ele qual é o apelido que você criou para essa referência no arquivo .bib. É importante lembrar também que a gente tem que definir o estilo da bibliografia utilizando o comando bibliography_style. Esse comando vai definir como todas as referências serão listadas no final do seu documento. E como vocês podem ver no slide, a gente usa o argumento plain. E para o LaTeX saber em que ponto do texto você quer colocar toda a sua lista de referências bibliográficas, você precisa usar o comando bibliography, passando como argumento o nome do arquivo .bib que você criou para as referências. Mas eu preciso alertar vocês com relação a um detalhe. Às vezes, nem todas as referências que estão presentes no arquivo .bib são citadas ao decorrer do nosso texto. E aí, geralmente, o LaTeX faz o seguinte: ele pega somente as referências que foram citadas em algum ponto do texto e coloca naquela seção final do documento referente às referências bibliográficas. Só que caso você queira inserir nessa listagem que fica no final do documento alguma referência que você não citou ao longo do texto, você pode usar o comando noCite.
passando como argumento os apelidos das referências que não foram citadas no texto, mas que você gostaria que aparecesse na seção de referências bibliográficas. Ou, caso você queira também que todas as referências presentes no arquivo .bib estejam presentes na seção de referências bibliográficas, você pode usar o comando nocite, passando como argumento um asterisco e depois do par de chaves, um V. E para a gente fixar todas essas informações vistas até o momento, nós faremos o exercício de número 9. O que nós faremos é o seguinte: nós vamos no arquivo citações, de número 8, vamos citar algumas coisas que a gente quiser, incluir esse arquivo no main e depois mostrar a bibliografia. Então agora é o momento que vocês pausam o vídeo, tentam fazer o exercício e depois voltam aqui para a gente conferir as nossas respostas. Então, galera, bora lá fazer o nosso exercício de número 9. Então, pessoal, vamos tentar entender o que eu fiz aqui. Eu fiz algumas citações de uma forma bem simples, como vocês podem ver, só para realmente ilustrar o funcionamento desses comandos. E aí, lá no arquivo main, quando eu chamei o comando bibliography, o LaTeX entendeu que nesse ponto do texto vai ser o ponto que eu quero que ocorra a listagem das minhas referências. Então, ele pegou as referências citadas e fez a listagem delas aqui nesse campo de referências. Só que perceba também que eu usei um comando nocite. Então, além das referências citadas, ele pegou a referência que eu passei como parâmetro e também colocou ela nessa listagem aqui. E por fim, perceba que as referências aqui estão organizadas por ordem alfabética. É isso que vai definir a numeração delas nessa lista. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!